Gente, nós temos conversado ao longo do mês sobre força para continuar. E o que a gente tem feito é meditar sobre o fruto do Espírito. É isso que a gente tem feito ao longo desse mês. O que é isso, André? Fruto do Espírito. Você deve ter percebido pelo batismo que o Deus que se revela nas Escrituras, o Deus Criador, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, depois de ter subido ao céu, Ele prometeu que enviaria o seu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, que convenceria os seres humanos dos seus pecados, que fariam as pessoas reconhecer Jesus. O Arthur só reconheceu Jesus como um Salvador porque um milagre foi feito no coração dele. E esse milagre é operado pelo Espírito. E o próprio Espírito que operou esse milagre no coração dele é o Espírito que agora habita na vida do Arthur e habita na vida de todo aquele que confessa Jesus. Nós temos um grande Espírito sobre nós, um Espírito de luz, o Espírito Santo de Deus. E é impressionante que a Bíblia ela conta pra gente que essa manifestação espiritual ela é muito mais do que emocional. De novo. Essa manifestação espiritual, ela é muito mais do que emocional. Às vezes, em algumas comunidades de fé, menciona-se que tem uma presença poderosa do Espírito porque as pessoas estão chorando e gritando, extremamente emocionadas. Mas se você for num show, às vezes de rock, ou um show de algum tipo de banda, você vai ver muita gente emocionada e chorando também. Necessariamente, André, a vinda e a presença do Espírito Santo pode trazer emoção? Pode. É sempre que traz? Não, porque tem muita relação com personalidade. Agora, há coisas que o Espírito Santo traz e são inegociáveis. E é dessas que a gente tem falado. As Escrituras chamam isso de fruto do Espírito. É como que a transformação que o Espírito Santo vem e ao habitar na vida das pessoas que confessam a Cristo, elas começam a ser alteradas no seu caráter. É fantástico. Então, na primeira semana que a gente conversou sobre isso, a gente falou da mudança do amor. Como um discípulo de Jesus começa a ser paulatinamente e às vezes lentamente transformado numa pessoa que antes odiava para agora ser uma pessoa que passa a amar. Mas como todo fruto, ele não se desenvolve da noite para o dia. É um processo. É um processo, às vezes de anos e anos e anos, em ver toda essa realidade aparecer. E a gente está meditando neles porque a gente entende que precisamos de mais. Que o Senhor faça isso acontecer nas nossas vidas. Por isso, eu quero ler com vocês de novo o texto que tem sido base para essa palavra. Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. E daí, o texto explica porque a carne luta contra o Espírito. Nesse texto, o Espírito está em letra maiúscula porque é o Espírito de Deus. O que é carne? De acordo com a linguagem bíblica, a carne é a natureza humana inclinada para o mal. Depois da rebelião no Éden, todo ser humano, sem exceção, ele nasce com uma inclinação terrível para o mal. E aí, nesse texto das Escrituras, isso é chamado de carne. Mas essa expressão carne não é carne do nosso corpo, como que se o nosso corpo fosse mal e o nosso espírito fosse bom. Não, tudo é ruim. Tudo é inclinado para o mal. Tanto a nossa carne que está se deteriorando, o nosso corpo está doente, deve ter algum tipo de doença que te afeta, algum tipo de lesão que te acomete, você deve ter algum tipo... Você já percebeu que o seu corpo não é ileso. Isso é fruto da ação do pecado. Assim como o nosso espírito, o nosso interior, ele é inclinado para o mal também. E aí aqui está dizendo assim, olha, vocês cristãos que receberam o Espírito vão ter uma luta contínua, onde o Espírito Santo quer promover o fruto dele mesmo na vida de vocês, mas a inclinação de vocês ao mal não vai querer deixar e uma grande batalha está ocorrendo. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei, porque o Espírito nos fará seguir a própria lei. A gente não precisa olhar para a lei para seguir ela, porque o próprio Espírito nos conduzirá no cumprimento da própria lei. Ora, as obras da carne, aí agora para você entender como está se falando da inclinação. Olha o que aparece. São conhecidas e são imoralidade sexual,
impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a essa, né? Quase um etc. aqui. Agora vem uma palavra dura demais. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam, os que vivem nessas práticas, os que fazem disso o seu estilo de vida, esses não herdarão o reino de Deus. Mas, agora vem a nossa parte. O fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. E a gente vai parar aqui, porque hoje a gente vai falar da paz. Quem nunca ouviu a famosa frase assim, me deixe em paz? Ou quem nunca falou, né? Me deixe em paz. Às vezes isso aparece quando a gente está diante de um conflito, diante de uma pressão, ou alguém está fazendo umas cobranças, sabe, para a gente, daquilo que a gente não quer que cobre. Daí você, por favor, me deixe em paz. Sabe, a paz, nesse contexto, ela fala muito sobre essa vontade de quietude, de cessar a guerra, né, de fazer os gritos, a violência emocional, aquele abuso, aquela cobrança, aquelas palavras agressivas. A gente quer assim, faz parar tudo isso aí, porque a gente ama a paz. Mas esse aí, né, é um aspecto um pouco externo da paz. A hora que aparecem os conflitos, a hora que aparece a briga, a hora que aparece a confusão, inclusive as próprias guerras, são um aspecto externo. Porque no caráter interno, de acordo com esse texto, ela é promovida por algo que está lá dentro. Ela começa lá dentro. Tem alguns professores nas escolas que ensinam assim, que o ser humano nasce bom e a sociedade que o corrompe. Mas isso é mentira. O ser humano não nasce bom. O ser humano nasce desse jeitinho aqui, já como um resultado dessa obra da carne. E eu queria chamar a sua atenção para o versículo 19 que a gente leu, porque o versículo 19, ele vai falar um negócio bem importante nesse contexto. Ó, o 20, deixa eu ver isso. Olha, eu vou chamar a sua atenção para isso aqui, ó. Inimizade, rixa, ciúmes, iras, discórdias, divisões. 21. Invejas. Se a gente pegasse essa lista aqui e só apresentar esses aqui, todas essas inclinações, elas brotam do coração. É do coração que nascem todas essas coisas. É no coração que essas coisas começam a aparecer. E elas vêm antes da guerra. Elas são as causadoras da guerra. E olha, gente, quando a gente para ver um por um, você percebe assim, olha, o coração do ser humano, por causa do pecado, ele é inclinado à inimizade. E quando isso se manifesta, a pessoa não quer fazer amizade. Ela já tem a necessidade de se antipatizar. Sabe aquela coisa assim? Ó? Não fui com a cara. Você já se viu em algum momento, você olha assim, não gostei, não quero perto, sai de perto de mim. Isso aí é fruto do pecado no seu coração. É fruto do pecado no meu coração. Rixa. Sabe o que é rixa? Assim, o tipo de pessoa que vive causando intriga, que ama uma briga, que não vê a hora de ver o circo pegar fogo. Pecado. Ciúme, gente. Ciúme. Um apego a algo ou alguém, de forma que se eu vejo alguém se aproximar demais desse alvo do meu ciúme, pronto. Eu me vejo desestabilizado e gero guerra. Sobretudo com a pessoa que é alvo do meu ciúme, que eu digo amar tanto, mas vivo pecado, ira. O que é ira? Uma postura de quem sempre está pronto para explodir. E diga-se de passagem que quem gosta de explodir bastante, ou quando a gente está muito alterado, sempre tem um motivo, né? Não é que eu sou nervoso, é que dá um motivo. O irado sempre lhe responde desse jeito. E isso nada mais é do que pecado também. E de verdade, isso é contra a paz. Discórdia, gente. Sabe o que é esse reflexo dessa realidade pecaminosa? É o tipo de pessoa
que precisa ser contra tudo. Qual é a proposta? Eu sou contra. Sempre tem alguém assim no condomínio, né? Na escola, na igreja não tem, graças a Deus. A igreja não tem esse tipo de pessoa. Aqui todo mundo concorda. De verdade, e a pessoa da discórdia, ela se coloca como a inteligente sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque o problema, a gente não deve concordar com tudo, gente. Diz aí um sujeito que a unanimidade ela é burra. Então a gente precisa sim ter pessoas que olham as coisas, percebem a realidade com mais profundidade e oferecem um outro ponto de vista. Isso é muito importante. Só que o pecado, ele faz com que eu e você, em alguns momentos, viva para discordar. Quero isso, eu quero outra coisa. O que você optou? Optou por isso, então eu vou optar por isso. Simplesmente por maldade. E isso gera um inferno, isso gera guerra, facções. A necessidade de promover divisão. E de qual grupo você faz parte? Então você faz parte daquele grupo, então eu faço parte desse grupo aqui. Esse grupo aqui, se você é parte desse grupo, você não pode se misturar com aquele grupo. Isso, gente, já começa na adolescência. As crianças já têm gangue. Criança vai na escola, já tem um grupinho ali. Eu lembro. Não pode fazer parte daquele grupinho, esse grupinho não faz parte daquele grupinho. Facção. E, gente, na fase adulta isso permanece, porque o coração permanece perverso. E sabe o que isso gera? Guerra. Guerra, inveja, gente. Pensa num negócio para tirar paz. Inveja, tô triste por quê? Porque você não tem? Não é porque eu não tenho. Eu não tenho até tá bom, o problema é que o outro tem. Guerra, preciso destruir o que ele tem. Preciso destruir a imagem dele. Eu não suporto que alguém goste do Vinícius. Falou que ele é legal, então, você acha que ele é legal? Então deixa eu te contar algumas coisas, porque eu não suporto que você aprecie ele. Então eu tenho que destruir a imagem dele para você, para que você odeie ele tanto quanto eu odeio. Inveja. Guerra. Vocês não devem ser assim. Pessoal, essas guerras a gente está falando muito em termos horizontais. Relação nossa com as pessoas. Mas essas guerras, elas vêm de uma guerra mais profunda. A Bíblia diz que Deus está em guerra. Deus tem inimigos. E olha que curioso isso aqui, porque você está pensando, não, como assim Deus tem inimigo? Quem que é besta o suficiente, André, para ser inimigo de Deus? A Bíblia, ela relata várias pessoas recebendo mensagem da parte dos apóstolos, e essas pessoas eram, em outro momento, inimigas de Deus. Olha o que diz Romanos, capítulo 5, verso 10. Porque se nós, quando inimigos, o apóstolo Paulo falando dele e daqueles irmãos, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha Colossenses 1:21. Olha o que diz. Você tem uma ideia como que essa realidade de inimizade com Deus é uma parte da nossa história. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, inimizade com Deus. Tiago 4,4 vai dizer assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Gente, olha Hebreus. Olha esse texto de Hebreus. Ele é chocante, chocante demais. Presta atenção no que diz a palavra aqui. Por quê? Olha isso aqui. Se continuarmos a pecar de propósito. As pessoas perguntam, crente não peca? Peca. Mas olha aqui. Se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Em outras versões falam os inimigos de Deus. Aí, você fala assim, André, por que alguém faria inimizade com Deus? Visto que fazer inimizade com Deus é arrumar uma guerra com alguém que ninguém tem poder para vencer. É uma pergunta boa.
Mas quer ver como que é essa... Porque se você perguntar para uma pessoa, você está em guerra com Deus, ela vai falar, não, de jeito nenhum, até parece. Mas quer ver como se manifesta essa inimizade, essa guerra? Ela se manifesta através, primeiro, da incredulidade. A pessoa fala assim, ó, eu não acredito. Eu não acredito. Sério, você não acredita? Não acredito. Eu não acredito, eu prefiro não acreditar. Deus está te chamando. Deus está te chamando para caminhar com Ele. Deus está te chamando para seguir os passos dele. Deus está te chamando para tomar uma posição na vida. Não acredito. Guerra. Isso é postura de inimigo. Quer ver outra? Se manifesta no desdém. Não, eu até acredito. Deus, tudo bem. Deus leva a vida assim. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu não me importo com Deus. Vamos fazer o seguinte, eu tenho a minha vida, eu tenho minhas coisas para cuidar, eu tenho meu trabalho, minha profissão, minha carreira, minhas viagens. E Deus? Deixa Deus caber. Deus tem muita coisa para se tratar. Eu que não me importo com Ele. A pessoa não verbaliza isso, mas na maneira como ela se comporta, ela vive como se Ele pudesse cuidar das coisas dele lá e eu cuidasse das minhas aqui. Desdém, inimizade, guerra. Quer ver um outro jeito disso aparecer? Autossuficiência. Sabe o que é autossuficiência? É falar assim, ó, eu não sou desses fraquinhos aí, desses crentes, pessoas aí que ficam aí pedindo ajuda para Deus, para viver. Não. Eu trabalho, eu acordo cedo, eu faço a coisa acontecer, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha empresa, eu sou concursado, eu passei aqui e ali, eu tenho dinheiro, eu faço a coisa acontecer. Eu não sou desses pobres, coitados, que precisam pedir ajuda de Deus. Eu me banco. Amizade, orgulho, guerra com Deus. Eu acho que a pior delas é essa aqui, ó. É a pessoa dizer o seguinte: eu não vou viver com Deus. Porque Deus vai querer que eu viva a vida do jeito que Ele quer. E a vida é minha. É o meu mundo. São as minhas regras. Eu não vou seguir o que Ele quer que eu faça. O que tem que Ele é dono do mundo? O que Ele fez? O sol, as estrelas, o planeta? O que é isso? A vida é minha. Deixa eu viver a minha vida, eu vou viver o jeito que eu quero viver. Eu vou fazer as escolhas que eu devo fazer, o que eu acho importante. Sabe, eu quero fazer o que me faz bem. Me faz bem, não importa se Deus gosta ou não gosta. Eu vou viver desse jeito, é isso que me faz. Esse é o mais aparente, invisível relato de alguém que está em guerra com Deus. E sabe qual é o detalhe, gente? Nessa guerra, a consciência fica perturbada. Porque se essa pessoa, se for uma conversa bem íntima com ela, ela vai confessar que a consciência dela não está em paz. Ela sabe que ela é inimiga. Às vezes, algumas dessas pessoas, quando se chama ela assim, eu vou para a igreja, você não tem ideia do choque que você provoca para ela. Por que ela não vem? Ela não vem não é porque ela não está querendo o estilo de vida de um cristão. O problema dela é que ela tem que fugir de Deus. Ela tem que se esconder dele, porque ela tem guerra com ele. E eu vou falar para você o seguinte, como em toda guerra, às vezes a gente contra-ataca. Em toda guerra, às vezes a gente contra-ataca, às vezes a gente quer desferir. Mas é ridículo, né, o ser humano brigar com Deus. Mas começa, sabe mais ou menos como aparece essa briga? Às vezes, Cláudio, algumas pessoas começam numa postura de soberba, querer atacar Deus. Delas fazendo assim, Ivete. Ah, você vem me falar de Deus aí, André? Mas se Deus é bom, André, por que Deus deixou o mal existir? Ela vem fazer essa pergunta para mim e ela sabe que eu não tenho a resposta. Mas o detalhe é que ela não está me confrontando. Ela está brigando com Deus. Ela não para por aí, às vezes ela fala assim, se Deus é bom mesmo, por que Ele não interrompeu a serpente de enganar a gente naquele começo lá? Às vezes ela fala assim, olha, se Deus cuida mesmo e é amoroso como você está falando, por que eu sofro tanto? Por que tanta coisa ruim acontece no mundo? Por que tem tanta gente passando fome? Por que tem guerra? De verdade, ela não está querendo uma resposta do fundo do coração e uma explicação bíblica acerca dos fatos. Ela só quer dizer o seguinte, olha Deus, eu não tenho motivo para fazer as pazes com o Senhor. Eu não tenho tantas razões. Na verdade, eu estou rebelde, eu quero seguir a minha própria vida, eu não quero acreditar, eu quero continuar desenhando o Senhor, eu não quero que o Senhor lidere a minha vida e nem guie os meus passos. E por isso eu preciso apresentar essas questões aqui para dizer, pelo menos para a minha própria consciência,
que eu não tenho motivos para olhar para o Senhor de forma afetiva e de forma de quem considera essas palavras. Estamos em guerra. Eu vou falar uma coisa para vocês. A melhor coisa para um ser humano é ser convencido de que Deus está em guerra com ele. Eu vou repetir isso aqui. A melhor coisa para um ser humano, Oséias, é o ser humano descobrir que Deus está em guerra com ele. Porque eu vou falar para vocês, se um traficante, um justiceiro aqui da região do Bairro Alto, que fosse muito conhecido por ter exterminado talvez umas 5 pessoas, se ele mandasse um recadinho para você e falasse assim, fulano, você está na minha vida? A gente não deveria. É possível que alguns de nós iria mudar de bairro, de cidade, que ele tem sumiço na vida. Só por causa de um bandidinho que vai matar. André, você está falando com esse desdém, mas... Não, sabe por quê? Porque quando eu descubro que o Deus de toda a criação está irado comigo, tem guerra comigo, não vai fazer vista grossa para os meus pecados, que ele tem um problema sério comigo, que eu tenho uma dívida muito grande, que eu o insulto, que eu o ofendo, que eu tenho um problema com ele, gente, que coisa descoberta gloriosa, porque sabe o que normalmente isso faz com o ser humano? Faz ele gritar assim, pelo amor de Deus, tenha misericórdia de mim, qual é o escape para a minha vida? Eu tenho um grande problema na minha vida, daí eu pergunto assim, qual é o grande problema? O problema é que Deus está irado comigo, que Deus tem uma sentença contra mim, que Deus tem um juízo contra mim, que Deus tem uma guerra na minha direção, eu preciso de socorro, o que eu posso fazer? Ah, que coisa linda quando alguém é convencido disso. Porque normalmente as pessoas não acham, elas acham que está de ok. Eu me rebelo contra Deus, eu o insulto, eu desdenho dele, eu não vivo do jeito que ele quer, e está tudo bem. Porque ele é tipo um Papai Noel, gente boa. No final do ano eu sento do lado e ele ainda vai me dar um presente. Mentira! Mentira! As escrituras que a gente acabou de ler diz assim, Deus é fogo consumidor. Lá no fundo o ser humano sabe, estremece, e o momento que isso fica nítido é num velório. Obrigado, meu. Acabou aqui a água, né? A guerra está grande aqui. O ser humano descobre, gente, que Deus tem algo sério contra ele. E ele fala assim, eu preciso resolver esse problema. Coisa mais deliciosa é quando alguém chega para um cristão e fala assim, olha, como que eu faço para ter paz com Deus? Por quê? Porque eu tenho certeza que Ele está contra mim. Por que Ele está contra mim? Porque eu sei os meus pecados. Eu sei quanto eu insulto. Eu sei o quanto o meu orgulho, o meu ciúmes, a minha inveja, o meu egoísmo ofende o Deus Criador. E Ele não tem o culpado para um inocente. Eu preciso de socorro. Ah, que delícia é quando uma pessoa chega assim. Porque daí eu posso dizer para ele, olha, é verdade. Deus é justo. Deus tem justiça e tem que sentenciar o culpado. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma gloriosa notícia para você. A notícia. Vamos ler Isaías 53. Olha a notícia que eu quero dar para essa pessoa preocupadíssima com a guerra que ela está com Deus. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado por nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí eu digo para a pessoa, olha, deixa eu te dar uma boa notícia. Você precisava ser sentenciado mesmo. Mas esse Deus justo o amou demais. Te amou demais. E o seu próprio Filho, Deus Filho, veio, se fez gente, viveu a minha vida e a sua vida, assumiu a nossa carne, caminhou entre os homens. Os desdenhamos dele, o julgamos, o tomamos por herege, por um falsário, e ele, como uma ovelha muda, foi levado até a cruz do Calvário, e lá Deus despeja toda a ira contra você, toda a guerra ali foi finda no Filho de Deus. E ele recebeu tudo isso daí, sabe para quê? Porque o castigo sobre ele traz a paz. O próprio Deus dos céus decidiu levantar uma bandeira, a bandeira branca,
para todo aquele que confessa o nome de Jesus tem bandeira branca. O Arthur hoje levantou a bandeira branca. Por quê? Porque ele confessou Jesus Cristo. Não tem escapatória. Sem Jesus, o ser humano está acabado debaixo da ira divina. Não é para ter uma vida melhor, o que a gente está pregando aqui. Seguir Jesus não é para ter felicidade aqui e agora, para ter recursos, para ter finanças, para ter cura. Pode às vezes isso acontecer, pode, mas às vezes isso não acontece. Mas a coisa mais gloriosa e mais temível é cessar a guerra com o Criador. Olha, eu não sei se você já parou para pensar nisso. A seriedade dessa conversa. Eu digo para você hoje, reconcilie-se com Deus. Faça as pazes, só tem um jeito de você fazer a paz com Deus. Confessar Jesus Cristo. É só por Ele, pelas pisaduras dEle, pelas feridas dEle, quando você entender as feridas de Cristo, é o que pode me trazer cura para as minhas. A guerra que o pai enfrentou com o filho foi para me trazer paz. E quando alguém começa a desfrutar dessa paz com Deus, recebe o Espírito. E agora a vida do Espírito faz a gente viver de outro jeito. Sabe por quê? Porque agora eu estou em paz. As Escrituras é fantástico. Eu estava listando mais de 17 vezes que o Novo Testamento, as cartas do Novo Testamento orientam, começa assim, graça e paz de Deus. Graça e paz de Deus. Eu me converti numa igreja onde a gente cumprimentava os outros com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu ainda chego na casa de pessoas que eu não conheço e falo assim, que a paz de Deus seja nessa casa aqui. Amém. Nós somos, depois que recebe a paz, nós somos mensageiros da paz. E agora eu queria dizer uma coisa para você. Primeiro, reconcilie-se com Deus. Deus só sorri para você se você se render a Jesus Cristo. Se você não se render a Jesus Cristo, não tem sorriso de Deus para você. Tem a cara, a face muito furiosa de Deus. E eu queria falar que Deus é amorzinho e ser bem politicamente correto aqui, mas isso é mentira. Deus é um ser muito furioso contra o mal. Ele ainda sentenciará e julgará todos os maldosos desse mundo. A única chance para os maldosos que aqui estão sentados hoje, e esse que está de pé, é a gente se esconder em Jesus. Segundo, suplique pela vida no Espírito. Porque se você já se reconciliou com Deus, não tem razão de você viver em guerra com o mundo. Não faz sentido o discípulo de Jesus que vive em guerra com todo mundo. Isso é contraditório. Jesus é o príncipe da paz. Nós cantamos aqui, príncipe da paz, e você é um príncipe da guerra. Está errado. Está errado, isso não faz sentido. Assuma um compromisso com a paz e tem algumas coisas muito práticas para a gente fazer. Recebendo o Espírito, seja amigo. Pare de ser inimigo dos outros. Faça mais amizades. Concorde mais. Pare de ser um chato que discorda de tudo. É evidente que não precisamos concordar com a maldade. Mas concorde mais. Abra mão da sua escolha quando não tem nada moral em jogo. Faça mais a vontade das pessoas. Apoie mais. Promova a união. Promova a reconciliação. Ofereça palavras de paz. Tem gente que só provoca. Tem gente que só insulta. Tem gente que só desdenha, só critica, só banaliza, só vê defeito. Não pode ver uma pessoa, já vê alguma coisinha para fazer um defeito, para dar risada da cara do outro. Isso não traz paz. Lá dentro, às vezes, a pessoa até sorri. Mas por dentro, guerra está sendo criada. Cale as ofensas. Pare de ofender tanto. Não faz sentido um promotor da paz ser alguém que fica o tempo inteiro ofendendo. Pare de provocar. Cale as suas críticas. Quero ler uma pequena história para a gente encerrar. E eu vou chamar os músicos, porque eu acho que tem tudo a ver a gente cantar aqui que Jesus é o príncipe da paz, e a gente vai fazer a ceia enquanto a gente canta essa canção. Diz assim, havia um rei que ofereceu um grande prêmio ao artista que pudesse captar numa pintura a paz perfeita. Um grande rei ia dar um grande prêmio para o artista que pudesse captar numa pintura a paz perfeita. Muitos artistas então tentaram expressar a paz. O rei observou e admirou todas as pinturas, mas somente houve 2 pinturas que ele gostou e teve que escolher entre elas. A primeira, presta atenção, era de um lago lindo,
Ele era perfeito. Dava para ver no desenho as montanhas sendo resplandecidas no reflexo do lago. E sobre as montanhas tinha um céu azul, nuvens brancas. Quem olhava para essa pintura, ele inevitável que percebesse assim, ó, aí a paz perfeita. A segunda pintura, gente, essa é a primeira. A segunda pintura tinha montanhas também, mas eram montanhas cheias de rochas descobertas. E sobre elas havia um céu furioso. Coisa horrível, assim. Saía um impetuoso aguaceiro com raios e trovões. Montanha abaixo parecia retumbar uma forte espumosa torrente de água. Não se revelava nada pacífico, Fábio. Mas quando o rei observou cuidadosamente, ele viu atrás daquela cascata de água um delicado arbusto crescendo na fenda de uma rocha. Naquele arbusto tinha um ninho. E ali, no meio daquela violenta água, estava sentado um passarinho no ninho. Paz perfeito? Qual pintura que você acha que foi a ganhadora? O rei escolheu a segunda. E ele explicou. A paz não significa estar num lugar sem barulho, sem problemas, sem trabalho duro ou sem dor. Paz significa que, apesar de estarmos no meio a todas essas coisas, a gente consiga permanecer calmos dentro do nosso coração. Esse é o verdadeiro significado da paz. Talvez você está aqui hoje pedindo assim, Deus, eu precisava de paz na minha vida. E na sua cabeça você está pensando assim, ó, tinha que cessar os conflitos, tinha que cessar os problemas, tinha que cessar as cobranças, tinha que tudo se encaixar como aqueles Lego assim que monta tudo certinho. A vida não é assim. E não vai ficar assim, enquanto Jesus não voltar a fazer um novo céu e uma nova terra. A grande questão é o seguinte, é o seu coração. A gente pode estar no meio de tempestade, mas se o nosso coração estiver inundado da presença do Espírito Santo, você ter certeza assim, eu não tenho mais guerra com Deus. Ele cuida de mim. O Espírito Santo está abundando sobre mim para mim ser amigo, para mim ser amoroso, para não ser a pessoa da discórdia, da confusão, do conflito. Eu quero paz. Olha, Jesus disse assim, ó, a minha paz eu vos dou. Receba a paz de Jesus. Isso é sobrenatural. Ele quer acalmar a sua vida. Ele quer trazer serenidade para você, para o seu coração. Ele quer fazer de você um promotor da paz.
Deus forte, Pai de eternidade.